Hello, guys. You're watching Arcs Talks, our podcast sem mimimi, sem blá blá blá, no bullshit da construção civil. Sou Andrew, o cara humildemente com um maior conhecimento da construção de alto desempenho desse país e o cara com mais conhecimento em tecnologia DCF e EPS hoje atuando no Brasil. Vem comigo que hoje nós temos um convidado muito especial para vocês. O podcast de hoje é um podcast que estou esperando muito tempo fazer. Convidado, que estou muito ansioso para a nossa conversa aqui hoje. Hoje estou aqui com o engenheiro Felipe Dintz. Felipe, por favor, se apresenta para as pessoas que conhecem um pouco a sua trajetória e quem você é. Bom dia, meu nome é Felipe Dintz. Eu atuei durante 20 anos na ABNT Certificadora e tive a oportunidade de conhecer a Arcs há quase 10 anos atrás para desenvolver um programa de certificação que foi... O programa de certificação foi inovador, eu não conhecia aquele produto, embora ele sirva como uma ferramenta para a construção civil, mas para mim era uma coisa totalmente nova. Foi extremamente gratificante e hoje eu estou aqui ajudando a Arcs já há quase 10 anos a introduzir esse produto no Brasil. E em sua jornada na ABNT, conta a gente um pouco exatamente o que você fazia. Você nos falou que você fazia certificação de produtos. Conta um pouco dessa história, sua trajetória na ABNT. Tá, eu entrei em 95 na ABNT, fui até 99, saí. Depois eu voltei num contrato do governo para desenvolver normas técnicas de telhas de aço e fiquei. Meu trabalho principal lá era desenvolver programas de certificação, era fazer a coordenação desses programas e fazer diversas auditorias. Hoje, se for pegar meus logos de auditoria, eu tenho mais de 1000 auditorias, visitei quase 20 países, auditando o mundo inteiro. E bacana. E em programas de certificação, mais ou menos quantos programas de certificação você desenvolveu em sua carreira? Eu acho que eu desenvolvi mais de 200 programas de certificação. Bem bacana. Então, gente, ao papo de hoje, nós trouxemos ao especialista maior que temos aqui no Brasil hoje, para falar sobre um assunto muito sério. O que você falou quando nós conhecemos pela primeira vez, 10 poucos anos atrás, a gente procurou a ABNT nessa época porque nós estávamos enfrentando um problema. Qual era o problema? A gente, como Arcs, era uma tecnologia normatizada e certificada basicamente em todo o país do mundo. Histórico, hoje fazemos 46 anos. Chegamos em Brasil e eles falaram, vocês são inovador. Aí a gente votou e falaram, não, a gente são parede de concreto armado maciço. Não tem nenhuma inovação. Somos uma ferramenta nova, uma metodologia para fazer essa tecnologia ou sistema construtivo que é parede de concreto armado em um formato melhor. E muitos não tiveram essa visão. Nós batemos muito inicialmente com Caixa Econômica, Senat. Vocês são inovador, tem que fazer a RTA. Aí fizemos a RTA com o Instituto Falcon Bauer. Na época, Falcon Bauer estava comandado pela Ricardo Bauer. Ricardo falou, olha, vocês não são inovadores. Fizemos a RTA, resultado, não somos inovadores. O que acontece? É um problema característico do brasileiro. O brasileiro dá a opinião dele
antes de analisar profundamente o que está sendo discutido. Foi o que aconteceu quando vocês chegaram com esse produto junto à BNT. Eu analisei a norma técnica. O produto da Arx, ela não funciona sozinho. Você não vai chegar numa loja, eu quero comprar a forma de EPS. Não, ele tem que andar junto sempre com um sistema construtivo. O que a BNT fez? A primeira coisa quando desenvolveu esse programa é ver se aquele produto, a forma de EPS, seria aplicável aos sistemas construtivos que são normatizados. Uma das relações, quando você pensa em certificação, é a necessidade da norma técnica. A certificação não existe sem a norma técnica. Então a BNT primeiro avaliou o produto em si, a forma de EPS, que tinha a sua norma técnica específica, publicada em 2016, e se aquilo ali era inerente aos sistemas construtivos que são normatizados. No momento que você junta as duas coisas, você permite que o organismo certificador desenvolva um programa de certificação, e foi o que a BNT fez. A partir das duas normas, do produto e do sistema construtivo, fez-se o programa. Bacana. É interessante que quando a ARC chegamos aqui em Brasil, o uso de EPS, conhecido em Brasil como Isopor, que é uma marca de EPS, tive pouco uso. Estava sendo começado seu uso em laje, mas não era utilizado em grande escala, em nível nacional em laje. Então era meio desconhecido. A gente na Arx temos muito orgulho que através do trabalho Arx fez durante esses anos aqui em Brasil, EPS vem para frente da plateia, digamos, no mercado da construção civil. Hoje é mais falado em eventos no país. Mas aí a gente entra de volta nessa nós entramos nessa paradigma do mercado, onde que você tem, por exemplo, em tecnologias EPS, sistemas construtivos e métodos. Então, sistemas construtivos, nós temos que hoje no mercado? Painel monolítico, que é o antigo EMDUI, que foi inventado na Itália nos anos 70. Isso derivados, hoje cada pessoa faz ela como eles acham entender melhor. Você tem ICF Flat Wall, ou parede monolítico, que hoje no mundo inteiro é o mais utilizado. É considerado a terceira geração da ICF. E você tem lajes. Se a gente faz uma medição, Felipe, essa é uma pergunta minha. Painel monolítico, ICF Cobogó, que é a primeira geração, inventado em anos 70. ICF Flat Wall e laje. Quais são o sistema construtivo e que é a metodologia? Vamos lá. Sistema construtivo é aquilo que está normatizado. No momento que você faz uma parede monolítica de concreto, você tem toda uma estrutura, tem uma norma que estabelece todos os requisitos necessários para aquilo ali. Aquilo ali está normatizado. No momento que você usa o Cogobó, o que acontece? Aquilo ali não está na norma. Então já começa que não existe o sistema construtivo. Quando você olha para a ArcX e a forma que ela tem, o sistema construtivo está lá. Parede monolítica de concreto armado. Como é que você pode construir essa parede? Eu posso usar uma forma de EPS, eu posso usar uma forma de madeira, eu posso usar uma forma de aço. Você tem vários métodos para fazer o mesmo sistema. E essa é uma grande diferença, é uma coisa que a própria Caixa Econômica demorou muito para entender. O próprio Ministério das Cidades está tendo uma reticência muito grande de entender o que é um sistema e o que é um método. São coisas totalmente distintas. Quando isso
caiu na esfera judicial, onde o perito foi analisar, a primeira coisa que ele disse foi exatamente essa. A forma é o método. O sistema é a parede monolítica. É simples, é uma coisa simples, está na norma. E a própria norma 16055, que eu fiz parte da comissão de estudo, ela coloca formas incorporadas. O que é uma forma incorporada? É a forma que permanentemente vai ter que ficar na parede. E entra no cálculo estrutural, né? E entra no cálculo estrutural. O que era uma coisa que foi debatido muito tempo, até na ABNT, quando começamos a desenvolver esse programa de certificação. A forma de EPS da ArcX, ela pode ser retirada. Sim. O cliente pode muito bem entender, pô, eu quero ver a parede de concreto, porque como designer, uma parede de concreto é muito bonito. Sim. Então o cara pode pedir, eu não quero que a minha parede tenha... Ou por alguma exigência técnica. Por exemplo, hoje a Arcs está fornecendo para obras Vale Rio Doce subestações elétricas para Vale Rio Doce. E nessas subestações, por diretrizes técnicas e necessidades técnicas do próprio Vale, internamente eles retiram todo o isopor. Mas essa é a grande questão. Quando você pensa se a forma pode ou não ser retirada, é aquela questão. Você fez a concretagem, você montou as paredes, está lá. Você pode, se você quiser retirar a forma, pode. No momento que você pode tirar a forma depois da concretagem, ela não pode mais ser incorporada. A forma incorporada não acontece isso. É o caso do próprio Cogobó. Aquela forma que você vê no mercado, depois da concretagem, você não tem como tirar, vamos lá, o isopor de dentro dela. Porque aquilo ali está realmente incorporado. Eu, pessoalmente, eu sou contrário. Eu acho que é um tipo de estrutura que não deveria ser feito, principalmente aqui no Brasil, onde não existe uma fiscalização muito rígida. E aquilo ali é um permanente risco, eu sempre falei isso, e vou continuar falando. É um risco inerente para um incêndio. A ICF Cobogó, muitas pessoas não entendem a história da ICF Cobogó. Arcs, através de uma empresa que nós adquirimos, que era Foam Form Fabricators, virou American Polyshield. É a mais antiga da empresa ICF no mercado mundial. Eles comprou e explorou a primeira patente da Werner. Werner trabalhei junto com eles. Tem um grande arquiteto e engenheiro, Andy Horgan, que avançou, pegou o Cobogó trabalhando junto com o Gregory, aí criou a segunda geração que a gente chama Waffle Grid. O Waffle Grid tem o mesmo tipo da criação de vigas e colunas, horizontalmente e verticalmente, mas tem um fino pano de concreto entre alfaces. Então, ele cria esse formato Cobogó, mas com um painel de concreto interno. Ele impede que uma parte do isopor desse lado se encontre com a outra face. Sim. E Cobogó, qual era o grande desafio dela que Arcs e outros que comecei a produzir tive no mercado? Projeto estrutural, desde sua criação, não enquadra em norma vigente. Então, qualquer projeto estrutural elaborado, o engenheiro assinando fica 100% responsável porque por ela não enquadra em norma existente. Segundo problema, problemas na execução dela. Então, como ela tem isopor dentro dela e você está preenchendo com concreto, ela tem tendência a levantar. Porque ela é mais leve. É ar. Isopor é mais de 90% ar. Então, ela levanta essa coisa forma vazar ou a forma explode quando está concretando, fica desalinhado. E terceiro, era sempre fogo. EPS inflamável
ela tem tratamento, hoje em dia, norma brasileira, norma internacional, EPS é utilizada em construção civil. Tem que ser classe F, então não propaga chama. Mas aí também no mercado está tendo pessoas maliciosas, está utilizando isso para dizer que não queima. Não propaga chama não significa que é inflamável. O que você me fala sobre isso? E eu te coloco outra coisa. Principalmente quando a gente fala de mercado brasileiro. Nós temos produtos que são certificados, onde você tem um organismo de terceira parte que periodicamente, no caso do Sistema 5, ele vai coletar material na tua fábrica, vai coletar no comércio, justamente para fazer os ensaios e conferir. Estou garantindo que esse produto que eu coletei aqui e ensaiei, ele realmente tem a resistência anti-chama necessária para não propagar em caso de incêndio. Porém, como é que você vai falar isso de quem não tem essa certificação, quem não tem um organismo independente que vai garantir aquilo ali? Porque quando você fala dos aditivos todos que você vai ter que colocar no EPS para ele não propagar a chama, aquilo ali reside em custo. E nós sabemos que muitas empresas começam a tirar tudo aquilo que seria necessário justamente para reduzir o custo do produto. Mas onde envolve segurança, isso não pode acontecer. Mesmo que não seja um produto certificado, existe a necessidade da administração pública fiscalizar para garantir isso. Quando você faz uma obra, uma casa, aquilo ali é para durar 40, 50 anos. Então ele tem que garantir que se for utilizado um EPS para fazer a estrutura, que aquele EPS dure 50 anos, mantendo a resistência ao fogo necessária para que esse fogo não propague. Você tocou num assunto que também muitas pessoas no mercado, engenheiros, arquitetos, mestres de obra, empresas, em minha interação com o mercado, em sua maioria, caras não têm noção nenhuma. O quê? Certificação. Gostaria você que conhece que é certificação, fala um pouco sobre o que é ser certificado. Como ela funciona na prática e quem são os órgãos aqui em Brasil que realmente tem autorização de certificação. Porque eu mais escuto, Felipe, tem caras aí no mercado, independente de produtos, vários produtos, estamos certificados por laboratório tal, estamos certificados por fulano tal. Mas quem que realmente certifica e garanta coisa aqui em Brasil? Tá, então vamos lá. Você precisa falar, quando a gente fala sobre certificação, existe uma norma técnica que trata disso. Se você for procurar na BNT, a BNT NBR ISO 17065, 17067, que vai ter todas as diretrizes, o que um organismo certificador precisa ter. A outra coisa importante que nós temos aqui no Brasil, que é o Inmetro, que é o nosso único acreditador. O que é a acreditação? O Inmetro audita esse organismo certificador. Eu quero certificar caneca. Tá, vamos convir que tem uma norma técnica. O Inmetro vai acompanhar, vai ver se você tem competência para aquilo, se você tem profissionais especializados naquilo, se existe laboratório no Brasil que possa realizar os ensaios. Então tudo isso aí é visto pelo Inmetro, o Inmetro audita o organismo certificador e ele vai chegar lá e vai chancelar. Não, realmente ele tem a competência, ele pode fazer essa certificação com a acreditação do Inmetro. O Inmetro periodicamente reaudita esse certificador para ver se todos aqueles parâmetros que foram vistos inicialmente continuam atendendo. Isso é uma certificação com acreditação do Inmetro. Então, quer dizer que tem entidades privadas que certificam produtos e tem outros que certificam, mas com acreditação do Inmetro, que tem poder de fé público. Eu sei a ABNT tem divisão de certificadora também, que trabalham em alguns casos com acreditação em Inmetro, outros não.
E tem muito laboratório que em seus processos de certificação tem acreditação de Inmetro. Na rama da construção civil, especialmente quando a gente fala sobre ICF, Insulated Concrete Forms, e outros produtos na mesma categoria, digamos que usa EPS painel monolítico, etc. Eu vejo uma grande confusão, e essa confusão está sendo feita por pessoas e empresas com interesse de lucrar, independente de qualquer coisa, sobre o quê? Sobre, o que é um sistema construtivo. Nós temos aqui em Brasil o Senat 11, que foi elaborado em parceria com o EPT, pelo Ministério das Cidades, que trata painel monolítico, ICF Cobogol, flat wall. E nós temos ARCS, que é produto normatizado e certificado. Qual a diferença entre um produto ser certificado por qualquer órgão e um DATEC? Por meu entendimento, um DATEC é para tecnologia que não tem norma válido no país. Isso. É correto? Correto. Toda essa parte de DATEC, dos programas de qualidade que surgiram muito nos anos 2000, o que acontecia? Vou primeiro falar sobre os programas de qualidade. Quando eles começaram a ser desenvolvidos pelo Ministério das Cidades, eles tinham um objetivo, justamente porque a certificação não estava disseminada. Não se sabia nem se as empresas tinham capacidade realmente de atender a norma técnica na sua plenitude. Então foram desenvolvidos programas setoriais de qualidade. O que era aquilo? As empresas teriam um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para conseguir atender plenamente a norma técnica da BNT. Então isso tudo era acompanhado. Então após 3 anos, todo ano era feito um relatório, justamente para ver o grau de maturidade dessas empresas. Justamente porque você... Empresa fabricante. Fabricante. Você não falava muito de certificação de produto no início dos anos 2000. Sim. Então, no momento que a certificação de produtos começou realmente a ficar disseminada, você começava a pensar, no momento que eu tenho empresas no mercado que estão atendendo a norma técnica, até porque o artigo 39 da Lei 8.078, famoso Código de Defesa do Consumidor, estabelece que as empresas são obrigadas a seguir a norma técnica. Então, no momento que a certificação está disseminada, você não tem mais por que falar em PSQs, Programas Setoriais de Qualidade. Se eu tenho produtos que atendem a norma, se um fabricante quiser botar o seu produto no mercado, ele tem que atender a norma também. Você tem que ser isonômico com o mercado. Aquilo valia quando ninguém atendia. Mas no momento que você tem um mercado consolidado que todos atendem a norma técnica, se você quiser entrar nesse mercado, você tem que atender também. A mesma coisa aconteceu com o DATEC. Todas as empresas que atuam, principalmente na área de construção civil, elas visitam feiras no mundo inteiro. Onde novos sistemas aparecem, novos métodos aparecem. E é óbvio que essas empresas querem trazer isso para o Brasil. Só que muitas vezes não existe norma técnica para isso aqui. Então, nesse caso, existe o DATEC. Isso aí é um sistema construtivo inovador. A sociedade brasileira ainda não vê isso. Então, o DATEC vai ser alguma coisa que o Ministério das Cidades vai formalizar, informando, não, esse sistema construtivo pode ser utilizado no Brasil, mesmo com a ausência da norma técnica. Por quê? Porque eu já analisei junto com os ITAs, Institutos Tecnológicos, e nós determinamos que não existe risco à sociedade desse novo sistema construtivo. Então vamos parar aí. Só para as pessoas entender bem, tem muita confusão. E confusão sendo feito por pessoas com interesse de lucrar. Um DATEC é uma autorização temporária de uso. Correto? Correto. Tá. Minha segunda pergunta.
um DATEC pode ser utilizado para qualquer coisa. Então, digamos, se eu tiro um DATEC, aí eu vou no mercado. Eu tenho DATEC. Não. Eu posso construir qualquer coisa? Não, DATEC é específico. Tá. O que quer dizer com Vamos isso? lá, você tem que entender que aquilo ali foi um sistema construtivo. Uhum. Aquilo ali foi avaliado num laboratório. Uhum. Ele te dá algumas tolerâncias, alguma margem que você possa trabalhar? Dá. Mas ele é praticamente a estrutura que o laboratório avaliou. Uhum. Eu não posso avaliar uma estrutura de um andar, o laboratório fazer todos os seus cálculos em cima daquela estrutura e você utilizar aquilo ali para fazer um edifício. Entendi. Não casa uma coisa com a outra porque os esforços são diferentes. Uhum. O laboratório precisa garantir que aquilo que o possuidor do DATEC vai utilizar no mercado Proponente, fabricante, digamos. seja condizente com aquilo que o laboratório atestou. E aí, só para... Em meu entendimento também, e de acordo com a diretrizes procedimentos da DATEC, a ITA também é obrigado a ser contratado para fazer acompanhamento e emitir relatório em cada obra executada utilizando essa DATEC. Alguém tem que ver. No momento que o ITA colocou o nome dele para dizer que aquele fornecedor, aquele fabricante, aquela construtora está autorizada por ele a fazer uma estrutura que é inovadora, cabe a ele garantir que todas as obras que estão sendo utilizadas aquele DATEC ele está acompanhando para dizer que realmente, essa estrutura é condizente com aquilo que eu ensaiei. Então, vou fazer outra pergunta. Então, digamos que eu recebi um DATEC para construir casa térrea e sobrado isolado. E aí, eu pego meus relatórios de testes realizados, pego essa DATEC e vou lá para o mercado e diz: eu tenho DATEC, eu tenho testes certificando que eu atendo todas essas coisas. Você pode construir shopping centers, prédio comercial, direito triple. Não pode. Você, como profissional, o que me ia dizer sobre isso? Não pode. Não pode porque você não tem... O laboratório não realizou os cálculos necessários para garantir que aquela estrutura suporta a carga que vai fazer. E ainda se eu tenho um engenheiro assinando a RT sobre... Não importa. O que acontece? Aquilo ali é um DATEC. Aquilo ali é um sistema construtivo inovador. Ele não está normatizado. Sim. E ainda com autorização temporária do uso. Certo. Ali o Ministério das Cidades ele emitiu aquele DATEC, dando essa autorização temporária, mas específica para aquilo que foi ensaiado no laboratório. Independente que essa empresa tenha engenheiros por trás que fizeram todo o cálculo estrutural, mas para aquele sistema inovador, ele não é reconhecido no Brasil sem o DATEC. Então, se vai utilizar o DATEC, deve ser utilizado nos limites que foi aprovado pelo laboratório. Entendi. O que nos traz para outro assunto, que é um assunto, toda pessoa assistindo aí tá loucos para saber. Você realizou recentemente uma perícia sobre DATEC 45. DATEC 45 é documento público. Vamos falar um pouco sobre suas impressões, que você encontrou em sua perícia realizada sobre. Compartilhe aí com o povo. Quando você vai pensar no DATEC, seja 45 ou qualquer um, aquilo ali é o resultado final de um conjunto de relatórios de ensaio. Sim. O laboratório realizou diversos ensaios. Todos esses ensaios são encaminhados para o Ministério das Cidades, onde é feita uma avaliação e é emitido o DATEC. Muito bem. A primeira questão, todos os ensaios que foram feitos para trás, eles possuem normas técnicas. Sim. Determinando a metodologia exata do que tem ali.
São normas técnicas nacionais e internacionais, pode ser utilizada ambas. Pode ser. Nós temos hoje dentro principalmente do segmento de engenharia, diversas normas da STM americana. Isso é normal, principalmente dentro de laboratórios. As próprias normas brasileiras, muitas vezes, elas chamam normas reconhecidas internacionalmente. Sim. Mas o que acontece? A metodologia tem que ser seguida. Sim. Quando eu fiz a análise dos relatórios de ensaio que geraram o DATEC 45, foram identificadas diversas incongruências em relação à metodologia de ensaio. O que me chamou mais atenção foram aquelas relacionadas ao ensaio de fogo. Perfeito. E vamos falar sobre fogo. Tá. Quando você pensa no DATEC 45, o que foi aprovado ali? Qual foi aquele sistema e método que foi aprovado? É justamente a forma que vai dar um formato de cogobó na estrutura. Só que o que acontece? O que eu evidenciei nos relatórios, que foi várias questões foram desconsideradas. Quando você pensa na estrutura que utiliza esse cogobó, esse IPS que vai formar um cogobó, principalmente quando você fala de instalação elétrica, você vai ter um conduíte desse lado, você vai ter um conduíte do outro lado da face. Com caixa em cada lado. Só que, no caso de um incêndio, a chama pode chegar de um lado para o outro. Então, num caso de sinistro, houve um incêndio ali, aquilo ali vai se propagar pelas paredes. Ou, digamos, vai passar de um lado da parede para o outro. Vai, porque eles estão coligados. Você tem uma forma de junção. Você não tem uma parede de concreto aqui, como é o caso de um monolítico. Sim. Se pegar fogo de um lado, o fogo pode acontecer em qualquer estrutura, em qualquer casa. Isso não é referente a qual sistema construtivo que você vai utilizar. Porém, quando você está falando de um sistema de paredes monolítica, se houver um incêndio de um lado, ele não se propaga para o outro lado. Nesse sistema que foi aprovado no DATEC 45, em caso de incêndio, você tem a possibilidade do fogo passar de um lado para o outro. Por que possibilidade? Porque seguir a norma exatamente o que fala a 1752, que é a norma das formas de EPS, deve ter alguma coisa utilizada neste tipo de EPS para retardar as chamas ou impedir que ela se propague. Mas se você não tem uma certificação por trás para garantir isso aí, você não tem como. Nos relatórios que eu li do IPT, referentes a esse ensaio que foi utilizado para o DATEC 45, isso foi menosprezado. E isso aí é crítico. Isso é um risco muito grande que você expõe à sociedade. Por isso a minha reticência é muito grande em cima do DATEC 45. Para pessoas não entenderem um pouco mais, não? ICF Cobogó era aplicado nos Estados Unidos. A partir de 2003, por norma ASTM, foi alterado. ICF Cobogó com núcleo interno de 15 e 20 centímetros mínimo. Seu escopo de uso foi reduzido para porões e paredes em nível terra, tá? Até 3 metros de altura, se não me engano. Aí, a partir de 2013, ICF Cobogó foi proibido totalmente. Alteraram as normas ASTM, alteraram as normas IEC, que é International Residential Building Code, e eliminou, a gente fala, proibiu seu uso por prescriptiva da norma. Não é que, emitiu um documento, esse produto é proibido. Não. Alterou as normas para quê? Para esse produto não se enquadra mais em entendimento, então, por si, ela é proibido o seu uso. Quando a gente pensa em isopor usado na construção civil, nesse caso são as formas, seja a forma para fazer uma parede monolítica ou a cogobó, você tem que pensar que aquele isopor, ele vai ter uma vida de 30, 40 anos. Mas você não tem um histórico, a partir de estudos de laboratório, que determinem
qual vai ser a condição daquele aditivo que foi colocado inicialmente e como ele se comporta daqui 30, 40 anos. Então torna-se mais crítico quando você tem uma parede monolítica, que é o caso da Arx, que você sabe que se tiver uma chama desse lado ela não vai passar para o ambiente seguinte, mas quando você fala do cogobó, existe o risco já iminente, num curto-circuito, porque você tem um dispositivo aqui, uma tomada. Caixa elétrica. Ela está embutida no próprio isopor. Se ela tiver uma chama ali, ela vai passar para o outro cômodo. E de um cômodo para o outro, independente do tamanho que você vai ter. Porque toda a estrutura está coligada. Quando eu olhei, sentou e leu seu relatório de perícia, me confirmou que eu... como vice-presidente da Arx durante muitos anos, com muita experiência em canteira de obra, em ICF tradicional, etc., só me afirmou que eu sabia. Independente se eu coloco uma proteção de reboco em ambos lados da parede, essa vai parar, que a gente em inglês chama flame spread. Ok? Ao fogo de um lado da parede, alastrar para o outro lado da parede. Ela vai parar isso acontecer onde tem a proteção. Onde eu sempre achei estava um ponto de muita confusão ao Senat 11. Por quê? Por eles fazem uma afirmativa, se a parede em casa está completamente coberta por um revestimento anti-chama, digamos, que é reboco mínimo 25 a 35 milímetros, dispensa testes contra fogo que nos Estados Unidos e Canadá, qualquer ICF, são obrigatórios. Mas isso é um entendimento totalmente equivocado. Você jamais vai ter uma parede, pelo menos numa residência, que não tenha lá uma caixa de luz, uma tomada. Então, necessariamente, você nunca vai ter um ambiente vedado. Mesmo que você coloque a melhor argamassa do mundo, você tem pontos onde vai ter contato com o isopor. Ali é o crítico da chama. É onde a chama passa. Exatamente, passa de um ambiente para outro. Um incêndio onde tem uma parede feita de cogobó vai necessariamente se alastrar para todas as paredes. Ele não enclausura, ele não vai ser nunca um sistema enclausurado. Sim. Ele sempre vai permitir o acesso de um lado para o outro. E a gente sempre analisa, especialmente em sistema de conjunto, um sistema tecnológico para a construção civil. A gente faz uma análise. Qual é o meu ponto mais fraco nesse conjunto e seus subsistemas que formam uma parede? Em Cobogó, especificamente, você juntou dois fatores que criam um risco sem precedente aqui. Bom, agora eu tenho uma tomada que cria ligação de um lado para o outro, para passagem e alastramento da chama em caso de incêndio. Mas pior ainda, e na maioria, claro, não todos, mas em sua maioria, tanto nos Estados Unidos, Canadá, que deve ser aqui em Brasil, fogos em residências, prédios, muitas vezes acontecem através de curtos-circuitos. Normalmente é curto. E se um curto-circuito acontece em uma tomada embutida em EPS em um sistema Cobogó, o fogo e incêndio vai iniciar exatamente no ponto que permite ela passar para o outro lado da parede. Eu acho que esse é um assunto que tanto engenheiros hoje em Brasil que está caindo no papo furado, eu chamo, de Cobogó, nunca parou e pensou. Eu coloco mais, no caso, um incêndio de grandes proporções. Resolveram fazer um shopping todo de cogobó. Muito bem.
você dificilmente, o Corpo de Bombeiros vai conseguir descobrir até onde foi a origem do incêndio. Porque tudo pegou fogo. Aquilo ali vai se alastrar de uma loja para outra de uma forma muito rápida, porque é uma das características se o isopor não tiver os retardantes de chama. E a gente viu no ensaio do IPT que para o IPT e a Audatec não existe a necessidade de fazer o ensaio anti-chama do isopor, mas aquilo ali vai se alastrar, inevitavelmente passando de uma tomada a outra para cada um dos ambientes. Quem me conhece sabe, eu falo abertamente sobre as loucuras que está sendo executadas em Brasil com um sistema construtivo ICF Cobogó. Está informando o mercado, posso eliminar vigas e colunas 100%, que não existe, deixe sua criação. Você sempre vai ter que ter viga, coluna, auxiliares para atender a demanda estrutural do prédio. Está construindo pé direitos, duplos, triplos, com laje maciça de concreto armado apoiada em cima, sem nenhum tipo de viga. A mais nova loucura para lucrar, reboco flexível. Caras pegou ao base coach, que sempre é utilizado mais de 20 anos nos Estados Unidos em cima ICF da parede monolítica, que é uma espessura de 3 a 5 milímetros, é um reboco sintético, junto com telefibra de vidro, que telefibra de vidro é inflamável, e dizendo para as pessoas, podemos utilizar, a nova sensação pode ser utilizada em ICF Cobogó. A única autorização que ICF Cobogó tem hoje no país é da TEC 45, para um fabricante específico. Mas também dentro dessa da TEC, e importante, para casa térrea e sobrado e isolado, exclusivamente. Até a própria DATEC diz, é proibido usem qualquer outra tipologia da construção não especificamente colocada no documento. E a proteção do fogo. Em minha leitura, e depois gostaria de ouvir você em sua perícia, ao ITA responsável, junto com a SENAT, na publicação da TEC 45, especificou obrigatoriamente proteção contra incêndio em toda qualquer aplicação. Essa afirmativa é correta? Não. Não? Não. Tá, para começar, vamos lá. uma das grandes questões, quando você... até para explicar, a perícia que eu fiz é totalmente em relação ao relatórios de ensaio feitos pelo IPT em comparação com as metodologias de ensaios que estavam especificadas na norma. Uma das coisas que chamou a atenção é a questão do ensaio de fogo, que você faz na argamassa, para ver se o fogo vai passar da argamassa para o interior, no caso um isopor. Muito bem, quando você pega a estrutura, toda a especificação técnica que foi utilizada, ali falava que a argamassa tinha 2 centímetros. Sim. Quando você pega o ensaio realizado nesse ensaio de fogo feito na parede, eles utilizaram uma parede com 3 centímetros. E uma afirmação feita pelo próprio laboratório, que fazer com 3, embora ele tenha identificado o erro na construção daquela parede, que não fazia diferença. É óbvio que faz. Uma parede de 3 centímetros de argamassa vai ter uma resistência muito maior do que uma argamassa de 2 centímetros. Isso é óbvio. Além de que tem norma do processo desse ensaio tem que ser seguido. Né? Exatamente. E uma parede de 3 centímetros de argamassa de espessura não atende a própria norma técnica da BNT. Então foi evidenciado no laboratório que o ensaio estava sendo feito errado e mesmo assim foi aprovado com o ensaio errado. Aquilo ali não... Se eu fiz um ensaio com uma parede de 3 centímetros, ela não pode passar... agora eu vou usar 2 e vai ser o mesmo resultado. Não é.
É importante dizer, quando você faz um laudo de ensaio, aquele laudo garante exatamente aquelas condições que foram realizadas no laboratório. Se a empresa que está utilizando esse DATEC não faz exatamente o que foi feito no laboratório sobre aquelas condições, ele não pode extrapolar e dizer, não, agora eu posso fazer assim porque o DATEC fez assim e me aprovou. Ele aprovou para aquelas condições, somente para aquelas. E para esclarecer para todo mundo, as condições e que é no DATEC publicado é obrigatório é reboco estrutural. Então, reboco com tela de aço galvanizado, exatamente fixado um lado para o outro, que estrutura ao reboco. Minimamente 35 centímetros em áreas da cozinha de alto risco ao fogo e 20, se não me engano, era 25 centímetros em outras áreas. Milímetros. Deixa eu começar de novo, então. A DATEC 45 é muito específico quando ela fala em cima de revestimento contra o fogo. Obrigatório, ela lista reboco estruturado, então reboco com o uso de tela de aço galvanizado. Reboco, espessura mínima 35 milímetros em áreas de alto risco ao fogo, que cozinhas, etc., onde tem gás, etc., e 25 na outra áreas da casa. Então, se vocês, no mercado, está executando obra Cobogol com ou sem uso da DATEC independente e não está fazendo tratamento anti-chama, o que você ia dizer para essas pessoas? É um risco. A empresa que está utilizando é criminosa. E aquela pessoa que contratou esse serviço está correndo risco. Está botando a vida dela em risco ali. Entendi. Ainda em cima desse assunto do fogo, não? Infelizmente, nós tivemos uma tragédia recentemente, um par de meses atrás, Cuiabá, Mato Grosso, shopping popular de Cuiabá, foi construída com ICF Cobogol. Pessoas, se quer saber a marca, pesquisa aí, facilmente encontrado quem foi a marca utilizada. Eu vou te ler aqui, Felipe, um trecho dessa é uma publicação do dia 15 de 7 de 2024 sobre essa tragédia que aconteceu. Essa é a peça jornalística da Lei Agora, assunto incêndio é investigado. Questionado sobre o material, o primeiro comandante do Comando Regional de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Hector Fernandes de Luiz, afirma que a equipe se disparou ao chegar no local com chamas intensas nas paredes, como se o concreto estivesse pegando fogo. Mas só depois foi verificado que se tratava de isopor. Na verdade, eles deveriam ter feito uma correção que tratava de EPS. Isopor é uma marca, EPS é um material. Aí, entre aspas, quando a gente chegou, até achei estranho, porque parecia que no piso de cima estava pegando fogo no concreto, na alvenaria. Depois, quando começou a desabar, a gente começou a perceber que na parede do piso em cima havia uma estrutura, me parece, metálica, com EPS, ele fala isopor, eu vou substituir por EPS, no meio, revelou. E essas palavras da primeiro comandante de bombeiros militares regionais. Desde que eu tive acesso ao DATEC 45 e todos aqueles relatórios de ensaio, foi uma das coisas que eu sempre alertei a própria Arx, que era um risco que poderia acontecer e que, com o uso cada vez mais corriqueiro
desse sistema Cogobol, que um dia ia acontecer esse incêndio. Sim. A grande questão aí que eu coloco, e que foi até um risco para o próprio todo o corpo de bombeiros que atua em Cuiabá, o fato deles não saberem do uso desse tipo de estrutura, porque eles botaram próprio em risco a vida deles. Ao apagar um incêndio ali, por mais que um bombeiro esteja preparado para o incêndio, ele não está preparado para uma estrutura que a própria estrutura pega fogo desse jeito. E todo mundo que já tenha mexido com fogo, com isopor, sabe com a velocidade que o fogo se propaga naquele material. Aquilo ali ia acontecer uma hora ou outra. Mais uma vez, igual que a gente falou mais cedo, não? EPS, que tem tratamento anti-chama, não propaga chama. Não significa que é inflamável. Inflamável significa que não queima. Ela vai fazer o quê? Ela vai retardar, derreter e não faz chama. Mas, uma vez essa massa é completamente derretido, virou, basicamente voltou para o seu estado plástico, em algum momento ela vai ser consumida por fogo, mas ela tem tratamento para retardar esse processo e não deixa a chama lastrar para todo lado. Mas daí cai novamente naquela questão: se o produto é certificado, uma entidade reconhecida de terceira parte auditou o fabricante, coletou a amostra, mandou para o ensaio e garantiu, não, eles estão produzindo com os aditivos corretos que impedem que essa chama se propague ali. Eu não faço a menor ideia de quem era o fabricante dessa estrutura de Cuiabá, mas pelo tipo de incêndio que gerou ali, provavelmente não havia nenhum aditivo. Era isopor simples. Essa a gente não tem como saber. Essa me volta para a minha pergunta agora. Um DATEC significa que o produto é certificado? Não. Não significa. Simplesmente que um laboratório realizou um ensaio e se você pegar todos os relatórios de ensaio, vai estar lá. Ele é válido para aquela amostra que foi ensaiada. É diferente de uma certificação, onde é avaliado todo o processo produtivo do fabricante, é dado ele garante, com certo grau de confiança, que aqueles produtos fabricados dentro do processo de certificação vão se comportar exatamente como aquele que foi ensaiado. Completamente diferente do laudo de ensaio, que é o que gera o DATEC. E só para esclarecer, mais uma vez, para o pessoal que está assistindo. Certificação. Hoje tem a ABNT, certificadora, e tem a OCPs do Inmetro. Tá, são todos OCPs, inclusive a ABNT. A ABNT é um OCP de Inmetro. É um OCP igual aos outros. Sim. Não existe aquele certificador é melhor do que o outro. Sim. Não. Independente que a ABNT seja o Fórum Nacional de Normalizador, a ABNT certificadora é um OCP igual aos outros. Indiferente. Hoje nós temos mais de 100 OCPs acreditados no Inmetro para os mais diferentes escopos. Porém, só temos um OCP acreditado para o escopo que é as formas de poliestireno estendido, que hoje é a Isopoint, que é a única que se acreditou. A ABNT não é acreditada para isso, nem quando desenvolveu o programa, que no caso fui eu que desenvolvi, mas ele não tinha acreditação do Inmetro, como hoje a Isopoint tem. Tem. Então, acho que pessoas, importante eles entender, especialmente engenheiros, arquitetos, se você está utilizando em sua obra ICF Cobogol, painel monolítico, qualquer outra tecnologia de construção que não tem norma, se está realizando com DATEC, verifique-se que a ITA é responsável dessa DATEC, independente que se é outra tecnologia de construção, se a ITA está fazendo acompanhamento da aplicação na obra. Primeiro ponto que eu acho importante. E eu coloco, isso vale para qualquer engenheiro, para qualquer arquiteto, qualquer insumo que você utilize numa
numa obra, na parte de uma construção civil, se você não tiver a garantia que aquele produto que você está utilizando não atende a requisitos mínimos de segurança, nós temos ali, por exemplo, a Boate Kiss como um exemplo, um péssimo exemplo, Sim. onde foi utilizado um revestimento que era inflamável. Sim. Não normatizado, não certificado. Não certificado. Sim. Tá? Porque o normatizado, ele é... Ah, tá. E quando você quando você vai analisar essas normas, ela fala que ele tem que ter esses redutores, justamente, principalmente se existe a possibilidade de ter contato com fogo, para garantir que aquilo ali, a fogo não vai se propagar. Sim. A certificação é uma coisa, é aquilo, ela te dá uma garantia, Sim. mas nunca vai ser uma garantia 100% que o fabricante em algum momento não esqueceu de colocar um aditivo, alguma coisa. Falhas podem acontecer no processo. A certificação, justamente, ela acompanha, faz auditorias para garantir, é uma outra forma de garantir que aquilo ali realmente está sendo monitorado. Aí entra também credibilidade do fabricante. Não, você vai colocar a vida da sua família, o seu investimento em uma obra comercial sobre a credibilidade da caras que um ano para o outro apareceu aí, comecei a fabricar. Eu falo com muitas pessoas, fabricar produtos para ao mercado de construção civil é uma grande responsabilidade. Não é para amador. A gente está tratando com vidas de pessoas. Então, sempre busco a empresa com histórico, que tem uma credibilidade no mercado como uma indústria. Não aventureiro que viajou lá para a Europa, para os Estados Unidos, foi pela feira em Nevada, achou isso, vou voltar aqui para o Brasil, fazer na fundo do quintal, começar a vender. Sem certificado em nada, sem norma existente, essa aí está chegando uma loucura. E pior ainda com internet. Que um dia para o outro, todo mundo é especialista, inventa sua competência que não tem e começa a vender produto para o mercado da construção civil. Eu coloco um pouquinho. O que acontece? Nada impede de uma empresa hoje começar... eu vou começar a fabricar um produto para a construção civil. Eu não tenho um histórico que possa me respaldar sobre aquilo ali. Você quer entrar? Então, justamente isso. Demonstre para a sociedade, certifique seu produto. Para o seu produto vai ter lá um selo, uma garantia. O Inmetro aqui é o meu acreditador do meu OCP e ele garante que o meu produto atende à norma técnica. Perfeito, você não precisa ter histórico, mas você tem uma entidade de terceira parte que te está dando um respaldo e mostrando para a sociedade que aquele produto atende à norma técnica. E isso é importante. Então, esse é um ponto claro. Eu gostaria de perguntar, e essa é um alerta para o consumidor, né? Se você está executando obra com uma tecnologia que não tem norma exigente, ICF Cobogó ou não, ou alguma outra tecnologia da construção civil, que você, Felipe, ia dizer que instruções? Tipo, você falou, é certificado. Pede ao fabricante que documento emitido por que tipo de órgão. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe no mercado. E você tem que separar em duas coisas. Uma é quem vai fazer a obra e outra é quem vai morar na casa. Sim. Normalmente quem está morando na casa, quem vai morar ali, o cara não tem a menor ideia quais foram os produtos que foram utilizados naquela construção. Sim. Ele simplesmente tem a fé de que quem fez aquela obra, quem construiu, foi uma pessoa de boa fé que usou os melhores produtos e que aquilo ali não vai gerar um risco para ele. Entendi. E certificação é OCP?
que você falou, tem mais de 100 hoje no país? Hoje tem mais de 100 OCPs no país. Então, pede, se o cara vai te apresentar algum documento, busca aí. Que órgão emitiu? A título diz certificação da conformidade? Se não, mais uma vez, gente, é tudo papo furado. É caras tentando lucrar, utilizar o desconhecimento do mercado sobre o assunto para lucrar e vender. É isso. Eu enfrento, em minhas interações na Arx, cada história. Nosso produto é certificado pela UBC, the Green Build Council, Brazil Green Build Council, United States Green Build Council. Eles não certificam nada. Nem existe certificação, além de certificação para prédios acabados. Não certifica produtos. Aí, cara, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, coloca a logo aí e diz para o mercado, estou certificado de sustentabilidade. Não existe, gente. Quando eu trabalhava na BNT, a gente normalmente tinha uma área da BNT que ficava procurando quando utilizam o nome da BNT na internet. E tinha muita empresa que pegava, copiava o logo da BNT, botava, não, meu produto é certificado ABNT. A gente nunca nem tinha ouvido falar naquela empresa. Mas ela estava lá no site dele. É hoje que mais existe, cara. E a nova malandragem, ele ficou meio... acha que é o mercado da malandragem. Hoje está com um pouco de medo de usar logomarcas. Então, o que eles fazem? Mídia social. Escreve na descrição. Somos certificados por órgão tal, pelo órgão tal. Gente, se não tem um documento que diz certificado da conformidade, não existe, é papo furado. Está sendo enganado. Infelizmente O último assunto eu gostaria de falar brevemente sobre, só para a gente esclarecer. Eu até fiz uma homenagem hoje para vir ao estúdio agora com essa camisa aqui, gente. Gostei dessa camisa. Essa camisa eu fiz específico para esse episódio, para a sua vinda aqui. É um ponto de orgulho para mim que trabalhei desde 2010 no mercado, com todo mundo me dizendo certificar tecnologia de ICF como convencional é impossível. Parede de ICF, marca Arx. Uma maior pergunta que eu tenho na interação dia a dia, visitando canteiras de obra, nossos programas de treinamento, tanto treinamento em canteiro, que hoje estamos com mais de 2.000 técnicos formados, certificados, com apoio também da Sinduscom. Nossos programas da Further Education, junto com o Sinduscom na prática, que batemos recorde, mais de 10.000 alunos em nosso programa junto com o Sinduscom na prática, para paredes e ICF monolíticos. E pergunta que nunca acaba. Vocês têm Datec? Vocês têm Datec? Por que vocês não têm Datec? Cara, enfrente essa pergunta. Porque Datec não é aplicável para o produto da Arx. Porque não é um sistema inovador. Simples assim. Essa afirmativa aí, eu acho muito importante, porque é uma posição que você tive quando você trabalhava na ABNT e elaborou o programa de certificação. E, por favor, me corrija se estou errado. É sua como engenheiro, mas ainda é fato. É fato por quê? Até a judiciária desse país, a Justiça Federal, através da perícia judicial e sentenças, mais que a Justiça fala, não é inovador
é convencional, é normatizado e é certificado. Isso mesmo. Eu, meu jeito, né, eu falo, a papo acaba aí. Busca, é informação pública. Você encontra em qualquer fonte de informação pública. Não temos da TEC? Não. E para mim, profissionalmente e personalmente, é um ponto de orgulho. Porque quando eu cheguei aqui em Brasil, inicialmente, ainda nessa época, eu era vice-presidente da Arcos. Eles falavam, não, é impossível. Aí, quando caras burocrata, comecei a me dizer que uma coisa que eu sabia por fato era possível, é impossível, e que nunca vai acontecer. Aí, quando eu falei, sabe o quê? Aí eu estou indo no caminho certo. E hoje somos certificados normatizados. Não tem nenhum outro hoje no país que possa falar isso. Quando você pega o próprio RTA que a Arcos fez lá em 2010, sim, com o Instituto Falcon Bauer, que ainda não existia a norma NBR 16055. Tive um dia triste, parede de concreto moldado em loco para edificações até 5 andares. O próprio Falcon Bauer, ao analisar o produto, ele fala, o sistema construtivo não é inovador. Ele botou isso aí no relatório. Sim. Mesmo sem ter a 16055 ainda ter sido emitida. Porque parede de concreto sempre existiu. Não era nada novo. Sim, é antigo. Vai até épocas romanas, não? A parede de concreto armado. A única coisa nova ali foi o método. Simples. O método foi um método novo, que não era conhecido no Brasil, mas era utilizado desde a década de 40. O método já existia lá fora. Não era conhecido aqui. Mas sistema construtivo, parede de concreto armado, ela sempre existiu ali. E mais ainda, hoje, a gente, junto com a ABNT, em toda essa jornada de trabalho, não era fácil, gente. Acho que passei que era 2, 3 anos só na parte de estudos técnicos e documental, não? Foi um processo longo. Não foi fácil. Até chegar no processo montado, que era procedimento específico 381. E hoje é a certificação com acreditação de metro. Primeiro, coisas importantes para todo mundo entender aqui. É forma removível. Sim, indiscutível, é fato. Por quê? Em metro, através de seu OCP e com programa acreditado e auditado por ele, ela diz forma para a parede de concreto armada de EPS removível. Então, esse virou um facto. Não dá para você argumentar se você é engenheiro terceirizado, trabalhando para banco, para etc., dizer, mas em forma incorporada. Não é fato. É fato comprovado e reconhecido pela Inmetro, e melhor ainda, é fato que a Justiça Federal diz, tá bem, sim, esse fato é correto. O Inmetro deu fé pública a isso. Essa é importante. Hoje o documento emitido pela Isoponte, o certificado de conformidade emitido por ela, dizendo tudo isso sobre as formas Arcos, está lá chancelado pelo Inmetro. O Inmetro dá fé pública que aquilo ali é verdadeiro. Essa é a grande diferença, porque, como falei, o mercado não tem a ideia, cara. Ninguém sabe. Tem cada coisa que você escuta todo dia, eu escuto em minhas interações com o mercado, que deixa a gente assustado, não? Mas, em resumo, gente, em que é nosso ramo, que é ICF, Cobogó, procura aí. Procure na internet o que está acontecendo com obras com Cobogó nesse país. Eu falo que
Eu fiz uma missão da minha vida de fazer igual que nós fizemos nos Estados Unidos, que não vou cansar até ICF Cobogó como sistema construtivo é proibido seu uso nesse país. Para nenhuma pessoa morrer com esse produto sendo colocado no mercado. Essa é um projeto meu pessoal, junto com algumas outras pessoas. Mas, em resumo, gente, ICF Cobogó não pode utilizar reboco flexível. É vedado até no único sistema que tem uma aprovação temporária. É obrigatório usar proteção contra fogo e não é reboco sintético. Reboco sintético flexível, você tem zero proteção contra fogo. Há informações que essa pessoa está recebendo, está sendo enganados, cara. Está sendo enganados por falta de conhecimento. E na Arcstox, Felipe, só para você entender, a gente criou a Arcstox especificamente isso, dentro do nosso ramo da construção civil, a gente traz informações verdadeiras. Até podcast hoje virou um negócio. Tem caras que lançam seu podcast, cada um independente de quais são, dizendo, eu sou a maior podcast do mercado. Aí você, como consumador de informação, não? Todos nós quer aprender. Você fica olhando essa aí você vem, trouxe profissional tal. Aí o podcast faz o conteúdo da bios, quem são essa pessoa. Não todos, mas tem muitos, todo completamente exagerado. Ele numa outra mês, dizendo que cara tem mais de 1 milhão de metros quadrados executado em um certo ramo e 100 obras. Peraí, faz a matemática. 1 milhão de metros quadrados e 100 obras. Cada obra é 10 mil metros quadrados? É isso que está tentando me enganar? Então, e essa cara está pagando. Então, virou um negócio onde eles cobram cara para vir, para aparecer. A cara paga. Claro, como está pagando, ele quer propaganda. Então, eles colocam qualquer informação que ele forneceu, que ele quer aparecer lá. E essa, hoje, o mercado de construção civil é que nós temos. E essa onda de internet está bombando, digamos. A Arcos, a gente tem outro propósito. Trazer fatos, trazer realmente pessoas que são pilares do nosso ramo e apresentar informação em um formato responsável e no marketing. Ninguém nos paga, não precisa de dinheiro de ninguém e nunca vai aceitar dinheiro de ninguém. A minha preocupação, que é uma preocupação real, é quantas obras nesse país foram construídas igual esse shopping em Cuiabá. Se existe um registro disso aí. Até para o próprio Corpo de Bombeiros, vamos lá, aconteceu num shopping em Cuiabá, existem outras obras em Cuiabá utilizando o mesmo sistema construtivo. Mato Grosso está espalhado. Não, mas o Corpo de Bombeiros precisa saber. Sim. Porque eles nem sabem fazer, cara. Porque a própria forma de prevenção no caso de incêndio, eles vão ter que mudar. Sim. O cara não pode, não sei, aquele shopping era 1, 2, 3 andares, eu não faço ideia. Sei, era 2. Mas aquilo, é um risco para o próprio bombeiro ele entrar num prédio desse e o prédio inteiro colapsar porque o fogo está vindo de dentro da parede. É um risco para eles. Então eles precisam saber quais são as obras que utilizaram esse sistema de Cogobó para num caso de incêndio ele já chegar precavido. Vai ser mais fácil você tratar e para prevenção, né? Então, para o pessoal assistindo, se você tem uma estrutura
edificação construída com ICF Cobogó, Felipe, o que eles devem fazer? Procurar um engenheiro civil que a pessoa tenha confiança, pedir para avaliar aquela obra, explicar o que está acontecendo, como funciona aquela estrutura para o engenheiro civil ter a noção, e ele vai avaliar e dizer os riscos que ele está correndo ali. Felipe, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer a gente bater um papo aí. Seu conhecimento é único. Eu falo com todo mundo que se trata de processo de certificação e normatização, fala com o Felipe. Hoje você tem empresa consultoria, que a gente vai deixar informação sua aí, caso pessoas queiram entrar em contato por independente assunto. E mais uma vez, cara, muito obrigado por participar e trazer um conhecimento e informação verdadeiro para o mercado e para pessoas aqui. Foi um prazer. Estou aberto, sempre que quiserem conversar, podem me chamar. Obrigado.